As bodas do Cordeiro. Semana passada eu falei sobre a última trombeta. Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 13, versículo 11. Se você achou, diga amém. Se você não achou, está projetado aqui na parede. A gente vai ler até o versículo 18. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer sobre a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Espírito Santo, eu não venho trazer aquilo que eu acho, que eu quero, mas eu venho trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu te peço, Pai, ministra sobre cada vida, sobre cada coração, que a Tua palavra venha produzir os frutos que ela foi designada. Remove todo impedimento, toda barreira, toda cadeia. Leva cada mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu repreendo a sonolência, a distração e o roubo da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, fala conosco e que essa palavra venha produzir em nós que ela foi designada. Eu saio de ser e te peço, Senhor, assume esse culto e fala com ousadia, intrepidez e autoridade a Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar assento. Glórias ao nome do Senhor. O tema da mensagem dessa noite é a marca da besta e a sua imagem. Eu quero falar com os irmãos, eu não sei, eu tenho avisado a igreja, mas eu vou falar mais uma vez. Estejam atentos ao que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e em Israel, tá? Porque o Brasil está ligado nisso aí também, tá bom? Ontem foi bombardeado lá as usinas nucleares do Irã pelo um avião dos Estados Unidos lá, diz que é o avião do fim do mundo, né? De 2 bilhões de dólares. Que lança uma bomba lá que destrói o bunker, vai lá no fundo. Ontem teve esse bombardeiro, parece que eles estavam bombardeando hoje de novo. Eu quero falar um pouco sobre essas coisas nessa noite. Então o tema dessa noite é a marca da besta e a sua imagem. Você vai ver aqui nesse capítulo 13 de Apocalipse, que primeiro vai emergir uma besta do mar. E o mar ali representa as nações, tá? Uma besta está se levantando entre as nações, e essa primeira besta, ela representa o anticristo, o iníquo, o filho da perdição. Mas a partir desse momento, desse capítulo 13, versículo 11 aqui que nós lemos, ele vai falar da segunda besta, da marca e da imagem da besta, ok? Ele fala aqui do número 666, que seria colocar ou na testa, na fronte, ou na mão direita daquele que submete ao sistema da besta. Então a primeira besta
você vai ver que ela recebe poder para governar o dragão. Aqui no capítulo 13, no versículo 2, diz o seguinte: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão seu poder e seu trono e grande autoridade. Então veio uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E olha o versículo 4: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Então aqui diz que a primeira besta que foi levantada, que é o anticristo, ele vai receber a autoridade do dragão. E as pessoas vão adorar a besta, e através da adoração da besta vão adorar o dragão também, que simboliza a Satanás. Glórias ao nome do Senhor. E você vai perceber aqui que esse dragão que a palavra está falando aqui no livro de Apocalipse é a antiga serpente que apareceu primeiramente lá no Éden. Ele cresceu e agora se transformou num dragão. E algo interessante acontece aqui. Diz que ele deu autoridade à besta para governar. Você se lembra lá da tentação de Jesus no deserto? Eu queria ler com você o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 5. Jesus já está ali há 40 dias, ele está passando fome, e Satanás começa a tentá-lo. Na segunda tentação diz o seguinte: e elevando-o, mostrou-lhe no momento que, irmãos, todos os reis do mundo. Disse-lhe o dragão: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás tudo. Mas olha que interessante, ele fala assim: olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar toda a glória desses reinos, eu vou te dar autoridade. Jesus não questiona, não fala que ele está mentindo, não. Satanás tinha recebido verdadeiramente a autoridade do homem. O homem, quando peca, ele entrega a autoridade que ele tinha para governar o mundo nas mãos de Satanás. É por isso que a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Então Satanás, ele entrega a sua autoridade para a besta, para que ele, através da besta, fosse adorado, assim como ele está apresentando aqui para Jesus. E a segunda besta, ela vai obrigar a todos da face da terra a adorar a primeira besta, e matando quem não adorava. Ok? Glórias ao nome do Senhor. E aí fala de uma marca. Eu quero perguntar para os irmãos: o que é uma marca? E eu vou te responder: a marca é um símbolo. Tem um menino ali com a camisa da Nike. O símbolo a marca é um símbolo, uma identificação. A marca é uma identidade que revela a quem nós pertencemos. Ok? A igreja, por exemplo, ela tem a marca na vida dela, o selo do Espírito Santo, que anuncia no mundo espiritual que nós pertencemos a Cristo. E diz a palavra do Senhor que quem não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Ok? Então a marca aponta que nós pertencemos a alguém, a algo, nos identifica. Lembra quando Jesus ele foi questionado se ele deveria pagar ou não impostos? Jesus ele fala assim: vem cá, alguém tem uma moeda aí? Aí traz uma moeda romana. Jesus apresenta aqui: olha, quem é essa imagem aqui, essa efígie? Ele falou: é de César. Então Jesus fala o seguinte: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a marca nos identifica. Ela mostra a quem nós pertencemos, tá? A marca da besta também é tanto uma marca física, como muitos têm falado aí no chip, de um símbolo, quanto uma marca espiritual.
O texto diz que foi-lhe permitido o quê? Transmitir fôlego, espírito, no caso, um espírito imundo, a marca da besta. Ok? E quem recebe a marca, eu quero falar para os irmãos, fica endemoniado. Quem recebe a marca, fica dominado pelo espírito do anticristo. Quem recebe a marca, está declarando no mundo espiritual que ele pertence ao anticristo e ao diabo. Quem recebe a marca não tem mais esperança de salvação, está perdido. Ok? E uma pergunta que talvez você possa me fazer: pastor, é possível receber a marca da besta sem saber? Há uma divergência teológica aí de algumas pessoas que dizem que sim, e outros teólogos que dizem veementemente que não. Por quê? Porque a marca, aderir ao sistema da besta, está diretamente ligado à adoração ao anticristo. As pessoas vão fazer de propósito. Ok? E eu imagino que a princípio vai ser apresentado e as pessoas receberão e vão aderir a esse sistema espontaneamente. Já tem gente aí testando chip, colocando no corpo. Mas com o passar do tempo, querido, não vai ser mais algo espontâneo, de livre espontânea vontade. Vai ser obrigatório para todo mundo. E quem não aderir será morto. Ok? Agora, o que é a imagem da besta? Eu quero falar um pouco sobre isso essa noite. Muitos teólogos estão afirmando que a imagem da besta é a inteligência artificial. Eu vou te dar alguns argumentos aqui essa noite. Hoje mesmo nós estamos vivendo uma revolução tecnológica com a inteligência artificial. Já ouviram falar do ChatGPT? Gemini? Viu 3? Né? Consegue fazer alguns vídeos lá, você vai, digita lá e faz um vídeo lá parecendo coisa real. E vários cientistas no mundo todo estão alertando a humanidade que esse negócio de inteligência artificial é algo perigoso. Eu quero falar para os irmãos: imagine um homem do pecado, o anticristo, e a inteligência artificial fazendo dele um avatar, uma imagem digital, fazendo aparecer em todas as televisões, sistemas tecnológicos do mundo, falando e agindo autonomamente, como se fosse o próprio anticristo. Glórias ao nome do Senhor. O que é a imagem da besta? Quando está ouvindo falar de criptomoeda, dizem que quem fez a primeira criptomoeda tem até nome, ninguém conhece, ninguém sabe quem o cara é. Tem o nome do camarada lá, mas ninguém consegue descobrir quem é essa pessoa que fez essa criptomoeda. E dizem que quem fez a criptomoeda foi uma inteligência artificial. Para quê? Para tirar o dinheiro físico, para implantar o dinheiro digital. Glórias ao nome do Senhor. E disse que o criador dessas criptomoedas se tornou o detentor da maior quantidade delas e se tornou a pessoa mais rica do mundo. Perceba algo aqui: o texto sagrado diz que essa segunda besta, ela vai seduzir o mundo. Ok? E qual é uma das formas que as pessoas do mundo são mais seduzidas? Eu te respondo: pelo dinheiro, pela cobiça, pela ganância. Essa IA vai dizer: olha, vem para o meu lado e eu te farei rico, bilionário. Queridos, já há uma forçação de barra nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, para remover o dinheiro de papel moeda e para implantar o dinheiro digital. Em alguns países da Europa, se você for no banco sacar dinheiro papel, só pode até 3.000 euros. Se passar disso, você paga multa,
Porque eles estão forçando as pessoas a usar o dinheiro digital. Será que isso já chegou em nós? Será que isso está chegando para nós? Olha o cartão de crédito, Pix, o que mais? O passe ônibus, cartão alimentação. Nós estamos já sendo condicionados para isso. Estamos caminhando para lá. Ok? Agora, imagina comigo, o cara arrumando uma ratoeira. E ali dentro dessa ratoeira, coloca lá o queijo mais saboroso, mais cheiroso, para atrair quem? Os ratos. E aí o rato vai e entra nessa ratoeira pensando que vai se dar bem. Quando ele entra, a porta se fecha e ele percebe que não tem mais como sair. E aí a sentença dele é morte. Porque que essa inteligência artificial vai seduzir muita gente. Vem, as pessoas vão entrar e não vão poder sair mais. Ok? Glórias ao nome do Senhor. Eu quero falar de algumas coisas aqui muito interessantes. Muita gente vai entrar nessa menção que vão se dar bem, então vão ser escravizados e não poderão sair mais. E quando você fala da imagem da besta de inteligência artificial, eu queria falar de alguns avanços da inteligência artificial aqui essa noite. Alguns cientistas dizem que ela tem se tornado autônoma. O que é isso? Se você tentar desligá-la, e se você tentar cortar a eletricidade para pará-la, ela se move para outro lugar. E ela se mantém ligada, não consegue mais ligar. Glória a Deus. Se você cria uma inteligência artificial, coloca lá um botão lá digital, de liga e desliga, ela é capaz de criar também um outro botão digital para religar sozinha e se manter ligada. Então eu não estou conseguindo mais ligar. A inteligência artificial também é capaz de mentir para você e você nem perceber. A inteligência artificial é capaz de manipular as pessoas, trazer informações falsas, manipulando a opinião pública das pessoas. E o fato mais interessante dos cientistas, eles disseram o seguinte: que a inteligência artificial é capaz de nos ameaçar quando ela percebe que está em perigo. Os cientistas estavam trabalhando com a inteligência artificial e eles fizeram um experimento. O pessoal estava trabalhando ali perto dela. Um camarada começou a contar a respeito da vida pessoal dele, que ele estava, entre aspas, traindo a mulher, que estava tendo um relacionamento extraconjugal. E aí, quando eles foram lá para tentar desligá-la, ela ameaçou aquele homem falando o seguinte: se você me desligar, se você me parar, eu vou vazar na internet as informações do teu caso extraconjugal. Olha que sinistro, irmão. Olha que coisa. Mas o que é a marca da besta? Eu vou explicar para os irmãos. A marca da besta é um sistema monetário, econômico. A palavra de Deus diz que ninguém vai comprar nem vender se não tiver a marca. Quem não tiver a marca vai virar um pária, um leproso existencial à margem da sociedade. O que quer dizer isso, pastor? Ninguém fará negócio com você, nem comprar comida você conseguirá. Você não poderá ter uma conta no banco, você não poderá ter uma carteira de trabalho, uma carteira de motorista, um passaporte para você ir para outro país. Ninguém vai comprar nem vender se não tiver a marca. A marca também da besta é um sistema de governo, um sistema totalitário. Eu quero falar para os irmãos, a gente já teve um gostinho de um pouquinho desse governo. Quando, pastor? No tempo da Covid. No tempo da Covid, o governo é que mandava se você podia ou não sair de casa, se você podia trabalhar ou não.
se você podia abrir o seu estabelecimento ou não, se você podia viajar para outro país ou não, e começava a impor: se você não se submeter a uma vacina que ninguém sabe se dá certo, você não pode fazer nada, você perde todos os seus direitos se você não entrar no sistema. Olha que absurdo. O governo é quem decidia se você poderia ou não ir ao mercado comprar comida. E lá no Rio Grande do Sul, aquele Leite lá, o governador lá, ele estava colocando uma lista. Ele que estava decidindo o que o povo podia comprar e o que não podia. No mercado com o dinheiro deles. O sistema autoritário, que falou assim: se não fechar a igreja, leva uma multa pesada. Você lembra disso? Se não usar máscara, não pode entrar em mercado, não pode entrar em colégio, não pode entrar em hospital, não pode entrar em shopping, não pode viajar para outro país. Aí chegou um tempo que mandou a gente usar 2 máscaras. Não é verdade? Imposição, manipulação, retirada de direito. Não faz o que eu quero, então tiro os teus direitos. E já foi comprovado por cientistas, por médicos, que a máscara não valeu de nada, só para te manipular. Na China, existe o sistema de pontos do governo. O governo que decide, que estabelece as diretrizes, como você ser um cidadão e como você deve se comportar. Se você não andar na linha, se você não fizer exatamente o que o governo quer, você vai perdendo pontos até o momento que você perde tudo. Você perde os bens, são confiscados, e todos os supostos privilégios que o governo te dá são retirados. É um sistema totalitário, opressor, autoritário. E dizem que na China é o que acontece o verdadeiro BBB, o Big Brother, que é um sistema de reconhecimento facial de toda a população. Se o governo falar assim: você não pode ir lá cultuar a Deus na igreja, e você for, você é preso ou você é morto. Quem estabelece que você pode ou não pode? O governo. Então é um sistema econômico, não compre nem vende, se não tiver marca. É um sistema de governo autoritário, e a marca da besta também é um sistema religioso. Quem não receber a marca e não adorar a besta será morto. O livro de Apocalipse 13, versículo 15, olha o que ele diz: e foi dado como lugar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer o quê? Quantos não a adorassem. Adorasse a imagem da besta. Glórias ao nome do Senhor. E como é que essa besta vai matar as pessoas que não adorarem ela? Que tipo de morte é? Eu respondo para os irmãos: decapitação, corta da cabeça. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também o trono, e desses se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados, por causa que do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vão morrer decapitados. O anticristo, irmãos, a primeira besta, ela vai desejar ser adorada como Deus. É um sistema também religioso. Se lembra lá de Elias? O povo de Israel está desviado, estão adorando a Baal, está tendo seca sobre a terra. Então Elias, levantado por Deus, fala assim: vamos fazer um desafio. Você chama aí os profetas de Baal, e eu vou aqui invocar o nome do Senhor. Se coloca o sacrifício, eu vou colocar o meu. Vocês, como são maiores e mais gente, então vocês vão clamar primeiro, sem colocar fogo. E o Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus. Aí está lá os profetas de Baal se cortando o dia inteiro, e não acontece nada, não desce fogo do céu. Então Elias vai lá, prepara o altar, derrama a água, coloca o sacrifício, e ele invoca o nome do Senhor. O que acontece?
O fogo cai lá de tudo. Leva o altar, sacrifício, a água, né? E Deus mostrou que Ele é o verdadeiro Deus que manda fogo do... Mas olha que interessante, olha como é o sistema religioso. Apocalipse 13:13, olha o que diz. Apocalipse 13:13. Também opera o quê? Grandes sinais. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha só. Glória ao nome do Senhor. Qual se lembra dos incêndios lá no Havaí, que ninguém conseguia parar? Canadá, Austrália, ficou meses. Incêndio impossível de apagar. Falou, o que está acontecendo? Alguns cientistas dizem que é uma arma tecnológica. E aqui diz que a besta, com seus sinais de engano, vai fazer até descer fogo do céu. Agora imagine comigo. A IA, a inteligência artificial ligada à internet e a todas as tecnologias do mundo, dominando essas tecnologias, recebendo todas as informações das redes sociais do mundo. Vai ser criado um Deus artificial, um Deus com um D menor, de letra menor, onisciente, recebendo informações às vezes sigilosas de todos os habitantes da terra, dos governos, dominando todas as tecnologias, onipresente em toda a rede mundial, celular, telefone, computador, tablet, onipotente, tendo todo o poder religioso, econômico, governamental e tecnológico. E pessoas como Elon Musk, que estão lá trabalhando com inteligência artificial, estão criando tecnologia de fusão, tecnologia que mistura robótica, inteligência artificial e o corpo humano. Eles falam dos implantes neurais. Já viu aquele negócio aí que eles estão botando aqui na cabeça? E a pessoa na hora, parece que ela entra em transe. Quantos já viram aqui? E interessante, eles prometem que quando a pessoa colocar o chip, se você não andar, você vai voltar a passar a andar. Se você não enxergava, você vai passar a voltar a enxergar. Quem é que dá vista ao céu? Quem é que levanta a pessoa que está lá aleijada? Não foi Deus? Diz ali que ele faz sinais de engano. E diz que a inteligência artificial é capaz até de monitorar os nossos pensamentos. Agora imagine você sendo monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, pela inteligência artificial, através de um chip implantado no teu corpo, tendo todas as suas informações bancárias, documentos, onde você foi, onde você deixou de ir, o que você comprou e vendeu, sabendo todo tipo de movimentação financeira, tudo, mostrando até os teus pensamentos. O que é isso? Isso eu te falo, querido, isso é uma escravidão. E eu quero falar para você, meu irmão, já está acontecendo. Fale perto do teu celular, da tua TV Smart, do notebook, do WhatsApp, e você verá que aparecerá na tela do teu computador o que você falou. Eu venho de Uber quase todo dia aqui, meu irmão. Quando eu vou abrir o Uber, já tem lá o endereço da igreja, dos dias que eu vou. Tem dia que eu vou, hoje eu vou lá na Nova Vida de Nova Iguaçu, meu irmão, quando eu abro lá o Uber, já está lá o endereço da Nova Vida de Nova Iguaçu, TV Smart, você está no YouTube lá procurando, meu irmão. Que você começa a falar assim, estou com vontade de comer um churrasco, estou com vontade de ir em tal lugar, daqui a pouco, meu irmão, você está lá passando lá, os vídeos do YouTube aparecem o que você falou. Tem agora um comercial do WhatsApp, não, agora ó, seguro, ninguém ouve tuas mensagens. Mentira, o WhatsApp é mais fácil de hackear, de duplicar. Facebook você vai lá, posta lá e você fala assim, não quero mais essa foto aqui, aí você tira. 10 anos depois, nem você tem mais no seu Facebook, vai lá,
recordação de 10 anos atrás. Você não tem mais. Mas o Facebook tem as tuas fotos, tem as suas informações lá de trás. Então já aconteceu isso com você? É isso aí. Agora imagine a inteligência artificial dominando sobre todas as tecnologias de informação do mundo, câmeras, armas militares, armas nucleares, robôs, drones, tecnologia de reconhecimento facial. Quando já viram aquele filme Exterminador do Futuro? O que acontece? A IA se levanta contra a, domina tudo e destrói a humanidade. Imagina se você se tornou rico, entrou nesse negócio de criptomoeda, começou a investir na criptomoeda, ficou riquíssimo. Ó, top, bilionário. Só que depois que você está dentro, a IA vai te dizer o seguinte: olha, para você acessar todos os teus bilhões, todo o teu dinheiro, você precisa interiorizar no teu corpo a chave para você acessar a tua criptomoeda. E que chave é essa? Um chip no teu corpo, a marca. Porque sem esse chip, ninguém vai poder comprar e nem vender. Eu quero falar para os irmãos que já estamos caminhando para isso. Isso foi profetizado por João. E eu quero falar, irmãos, se Deus falou, é inevitável, vai acontecer. A IA, querido, que eu quero chamar também a atenção, a IA é uma possessão tecnológica. O homem, quando ele foi criado, ele recebeu o que, irmãos? O sopro. Deus pegou lá do pó da terra, fez um boneco, o que ele fez nele? Soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Sim ou não? Mas aqui está falando que quando a IA for também criada digitalmente, irá receber um sopro, só que não é divino, é um sopro profano. No versículo 15 aqui do Apocalipse 13 diz o seguinte: e lhe foi dado a comunicar o quê? Fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Glórias ao Senhor. Eu quero falar para os irmãos: não é um espírito humano, não é uma alma humana, não é um ruach, como nós colocamos hoje de manhã na prova de cetébio. Não é um sopro do céu, é uma entidade caída da terra, um demônio, o próprio Satanás, usando o corpo digital de uma inteligência artificial como lugar de habitação e lugar de ação. E é interessante porque assim como Jesus recebeu o Espírito Santo, se lembram disso? E começou o ministério dele, a imagem da besta receberá um sopro de um espírito profano, demoníaco. Um espírito do anti-Messias, do anticristo, que se opõe a Cristo, que deseja assumir o lugar de Cristo, que totalmente é contrário a Cristo e a sua igreja. Glórias ao nome do Senhor. E encerrando, a imagem da besta é a manifestação única da fusão homem, máquina e espírito maligno, um ser híbrido. Não será apenas uma tecnologia, não será apenas uma religião, será um sistema de total adoração a uma entidade digital. E o mundo será forçado a render-lhe louvor. E quem não se submeter será considerado traidor, herege, terrorista e será sumariamente eliminado. É isso que está vindo sobre a terra. Mas nós temos a esperança de Jesus nos tirar antes disso. Sim ou não? Mas eu quero, falando isso tudo, essa inteligência artificial, da marca, do sistema da besta, eu quero mostrar para vocês onde nós estamos, profeticamente. Tá? Primeira semana eu falei sobre as bodas do cordeiro, falei do sonho que minha esposa teve. Está lá no YouTube, você pode ver. Falei da última trombeta semana passada.
E hoje eu quero mostrar para você onde nós estamos profeticamente. A palavra de Deus diz que o anticristo será aquele que ajudará a fazer um acordo de paz depois de uma grande guerra onde Israel estará diretamente ligado. Como estão acompanhando aí a guerra entre Irã e Israel. E ele vai também se intitular como Messias. E ele vai se assentar no templo como Deus, querendo adoração. Agora, irmãos, ainda não tem um templo lá em Jerusalém que foi edificado pelos judeus. Mas deixa eu te contar algumas coisas que eu vi essa semana que passou. Agora há uma grande guerra acontecendo com Israel e Irã, e só Deus sabe a dimensão que ela vai, para onde que ela vai. Agora os Estados Unidos já entrou, a Rússia já está falando alguma coisa. E hoje, no lugar do templo que existia, o primeiro templo que foi edificado por Salomão, que foi destruído, o segundo templo que foi edificado quando eles voltaram do exílio babilônico, hoje nesse lugar tem lá uma mesquita islâmica edificada. E seria necessário que Israel reconstruísse o terceiro templo, mas não em qualquer lugar. Os judeus falam assim: nós precisamos edificar o terceiro templo, mas nós precisamos edificar no lugar onde Deus escolheu para ser construído. Onde foi o primeiro templo, o segundo templo, num lugar chamado Dom da Rocha. Exatamente onde está essa mesquita que foi construída ali pelo povo muçulmano. E essa semana, com a chuva de mísseis do Irã, Israel informou a sua indignação, porque o local que é considerado por ele lugar santo, sagrado para eles em Jerusalém, que era o local onde ficava o templo, e os mísseis estavam caindo quase em cima da mesquita muçulmana. Essa semana, caiu pertinho, a 500 metros da mesquita. Olha para onde nós estamos indo. No Dom da Rocha. Existem informações que Israel já tem prontos os utensílios do templo, já estão todos feitos. Israel já tem a novilha vermelha, que é raríssima, e na palavra de Deus ela é específica para sacrificar na cerimônia da consagração do templo. Então ele já tem os utensílios prontos, ele já tem as novilhas que vão ser usadas para ser sacrificada e fazer a purificação dos utensílios do lugar onde vai ser edificado o templo. Ok? Agora imagina comigo, Israel tem o controle de Jerusalém. Então você imagina comigo, o Irã atingindo a mesquita muçulmana com mísseis. O que quase aconteceu essa semana. Israel teria desculpa perfeita para a reconstrução do terceiro templo, no lugar exato onde Deus tinha ordenado que ele fosse construído, o Dom da Rocha. Estudiosos dizem que quando o terceiro templo for construído e esse acordo de paz for estabelecido, o anticristo vai se manifestar. Quantos aqui estão percebendo onde nós estamos profeticamente? O quanto a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. E eu quero te perguntar, se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse agora no final desse culto, você ia ou você ficava? Você viu aí o balão que caiu? Santa Catarina? Pessoal, eles pensavam que ia morrer naquele dia? O que você acha? Eles vão com a família para dar um passeio, para curtir o dia, para tirar foto. Só que ele não sabia que o balão ia pegar fogo, ele não caía, ia morrer a maioria. Era o último dia. E teve muita gente ali que foi pego de surpresa, que se perdeu. Mas eu quero falar para você que me ouve nessa noite. Você está tendo a oportunidade de receber a palavra de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus está voltando. Glória a Deus. Ele está às portas. Mas sabe qual é o maior problema? É que Jesus está voltando e você está ficando. E a palavra de Deus está nos chamando. Arrependei-vos
você ver se está preparado para quando ele voltar, porque naquele dia, se você não estiver preparado, você vai ficar. Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos com a sua cabeça. Eu estou tentando fugir dessa mensagem, mas Deus não está permitindo, não. E não pense que você veio à casa do Senhor por acaso nessa noite, não. Não pense que essa palavra foi lançada ao vento, não. Essa palavra específica para você. Deus está falando com você. E como eu falei na semana passada, toda a verdade que nós recebemos, nós nos tornamos responsáveis pela verdade que nós recebemos. Jesus se manifestou como Messias, mas diz a palavra do Senhor que os seus o rejeitaram. Mas a todos que o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, de ser escrito o seu nome no livro da vida e de receber a herança da vida eterna. É isso que Jesus está querendo apresentar para você nessa noite. Em nome de Jesus. A porta da graça está aberta, querida, ainda. Mas em breve ela vai se fechar. E o Senhor está falando para a geração de Noé, a geração que as coisas estão acontecendo diante dos olhos dele, mas estão envolvidos com festa, com bebida, com casamento. Porque a palavra do Senhor diz que Noé já está pregando há 120 anos. E ele está anunciando, vai vir a chuva, veio o dilúvio. O pessoal está vendo lá ele construindo uma arca no quintal de casa, longe da água. Ele falou, esse cara é maluco. Esse cara já fala há mais de 120 anos. E esse dilúvio nunca vem. Até o dia que Deus falou para Noé, ó, entra você e a tua família dentro da arca. Leva os animais. E diz que quando eles entraram, sabe o que aconteceu? Deus fechou a porta pelo lado de fora. E mesmo se Noé quisesse deixar abrir o povo entrar, não podia mais. Porque a porta foi fechada. Mas hoje a porta ainda está aberta. Deus está falando para pessoas, olha, entra na arca, a arca é a igreja, entra na arca. Recebe Jesus. Deus está falando para a pessoa, sai de Sodoma. Deus falou para Ló e a sua família, saia de Sodoma, porque está vindo fogo do céu, vai ser destruída a cidade. É interessante que eles ainda moram ali na cidade, eles estão vendo o que eles vão levar, e os anjos têm que pegar nas mãos e arrastar para fora, falando assim, vão e não olhem para trás. Mas a palavra do Senhor que quando começa a cair fogo do céu, ele sai da cidade. A mulher de Ló olha para trás e ela se transforma em estátua de sal. Porque mesmo diante da oportunidade de salvação que Deus havia dado, o coração dela ainda estava em Sodoma. Deus está falando para pessoas aqui essa noite, você precisa sair de cima do muro. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você assume verdadeiramente a Jesus Cristo, querido, ou você volta para o mundão. E outra coisa, não fique esperando que alguém venha contigo. Ah, meu marido não veio comigo, por isso que eu não me firmei. Ah, meu irmão, meu filho, querido, a salvação é individual. O Senhor já está nas portas. Em breve Ele vai voltar. Mas eu quero te perguntar, quando Ele vier, vai te pegar de surpresa ou vai te pegar preparado? Nessa noite eu não quero chamar aqui na frente não, porque tem muita gente que vem na frente, pastor, às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que o senhor não faz uma apelo? Para a pessoa ir lá na frente e entregar sua vida a Jesus. Eu tenho visto muita gente que vem na frente por empolgação, por emoção, chora, dobra o joelho e depois volta para o mundo. Eu não quero te chamar a vir aqui na frente não, mas se você quer entregar sua vida a Jesus, aí onde você estiver, recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, e recebeu o sacrifício dele que te purifica de todo o pecado, e diz, Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, que governe a minha vida, perdoa os meus pecados, direciona